Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Colossenses 3, 23 e 24. É sobre esses versículos que nós vamos refletir hoje, porque precisamos entender que em tudo que fizermos, temos que fazer com dedicação e excelência e muita alegria. E quando ele fala aqui, ele não está dizendo fazer uma coisa ou outra, mas tudo, em tudo, o que fizermos. E um ponto importante que precisamos entender é que o cristão ele não trabalha para agradar chefes, para agradar clientes, familiares ou qualquer outra pessoa. Nós trabalhamos sabendo que Deus observa absolutamente tudo. Então não adianta eu tentar fazer o que quer que seja, achando que Deus não está vendo o meu coração. Ele está vendo o meu coração, as minhas intenções, se de fato eu estou trabalhando com alegria e em tudo que eu estou fazendo. Ele está analisando a minha fidelidade e a sua fidelidade. Ele analisa a todo momento tudo que estamos fazendo. E ele está vendo se estamos fazendo de fato com excelência e com alegria. Se você parar para analisar, nesses dois versículos, tem alguns pontos importantes e um deles é em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo. Aqui, Paulo não está limitando instruções a um ambiente de trabalho. Ele não está dizendo só no seu trabalho é que você precisa trabalhar de bom ânimo. O princípio se aplica em todas as áreas de nossas vidas. Isso pode ser no emprego, pode ser no estudo, no ministério, casamento, criando filhos, negócios e até tarefas simples do dia a dia. Eu posso estar lavando um prato, mas eu estou fazendo com excelência e pensando que é para agradar a Deus e não para agradar aos homens. Então, o primeiro entendimento, se a gente parar para analisar, um resumo de fato que faz com que as nossas atitudes mudem, é que a gente precisa parar de fazer as coisas tentando agradar pessoas, mas sim fazer essas coisas agradando a Deus. Muitas pessoas só se esforçam quando estão sendo observadas. Quando tem alguém vendo o que ela está fazendo, ela faz aquilo ali com excelência. Mas quando não tem ninguém olhando, a tendência é não fazer como deve ser feito. Então, muitos estão fazendo com esforço quando de fato elas são observadas. Quando vão receber algum tipo de reconhecimento, mas Deus nos chama a manter a mesma dedicação, mesmo quando ninguém está vendo. Porque quando pessoas não estão vendo, Deus está vendo o tempo todo. Então não adianta eu tentar manter essa dedicação, essa excelência, o bom ânimo, quando existem pessoas olhando aquilo que eu estou fazendo. Mas, e quando não tem pessoas olhando o que eu de fato estou fazendo? Se eu só faço quando tem pessoas olhando, eu estou tentando agradar a pessoas. Então, o meu coração não está de fato dedicado a fazer com bom ânimo. Eu só estou fazendo porque existem pessoas me olhando. Um exemplo muito simples disso é um empregado que o supervisor está o tempo todo ali circulando e vendo se ele está trabalhando ou não. Mas no primeiro momento em que esse supervisor, em que esse gerente não está olhando, ele saiu e deixou o empregado sozinho, a tendência é ele diminuir o esforço naquilo que ele estava fazendo. Então ele não estava fazendo para Deus, ele estava fazendo enquanto tinha alguém supervisionando. Naturalmente, a grande maioria, não todos, vê que o supervisor saiu, vê que o gerente saiu e diminui ali o ritmo de trabalho, diminui a energia que estava colocando em determinada função. Mas se entendermos o que Colossenses 3:23 está falando, vamos continuar trabalhando com excelência, porque estamos servindo a Deus e não aos homens. Então, antes de a gente fazer o que estamos fazendo, precisamos começar a fazer pensando que aquilo que eu vou fazer vai servir a Deus em primeiro lugar. É lógico que os homens terão benefícios daquele meu trabalho bem realizado. Mas se eu começo o meu trabalho já pensando e indo com o esforço certo, que é para Deus, todos nós teremos benefícios. E isso vai ser falado, inclusive, nessa reflexão. Provérbios 16:3 nos diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando dedicamos nosso trabalho ao Senhor, nossas atitudes
passam a refletir nosso compromisso com Ele, diretamente com Ele. E é muito mais simples se tudo que eu fizer, eu empregar uma energia no sentido de agradar a Deus, todos ao redor serão beneficiados com isso. Porque, de fato, se eu consigo agradar a Deus, todas as pessoas que estão ao redor vão ter benefícios naquele trabalho, porque está sendo bem feito. Independente de qual seja o trabalho. Seja no cuidado com os filhos, seja no varrer a casa, seja em se comunicar com um amigo, seja em liderar uma equipe, tudo eu preciso fazer como se fosse para Deus e não para os homens, que é o segundo ponto, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Nesse caso, Paulo aqui está nos ensinando sobre a motivação. Qual é a minha motivação? Eu estou fazendo motivado em agradar pessoas ou em agradar a Deus? Infelizmente, o mundo geralmente trabalha pensando a principal motivação, salário, promoção, elogios, status e assim por diante. Não que isso não seja importante. Quem é que não gosta de ser elogiado por um trabalho bem feito? Mas isso não pode ser a minha motivação. A minha motivação tem que ser Deus. Se eu me motivo em agradar a Deus, eu sei que o trabalho vai ser bem feito. Se Deus se agradou, logicamente, né, o meu trabalho vai ser bem feito. E lógico que tudo isso é importante, mas não deve ser a principal motivação do cristão ou de uma pessoa normal. Não pode ser a principal motivação. Quem trabalha apenas para agradar pessoas se decepciona facilmente, principalmente quando não recebe um reconhecimento. Por quê? Eu estou colocando a minha expectativa em homens. Então eu faço com a expectativa de receber um elogio. Eu faço com a expectativa de receber uma promoção. Eu faço com a expectativa de ter status, de ser conhecido, de enriquecer e assim por diante. Então, o meu foco, de fato, a minha motivação não está sendo Deus. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, Ele me dá todas as outras coisas. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é fazer tudo pensando no Senhor, tudo para agradar a Ele. É fácil? Não, mas Ele nos fortalece todos os dias. E precisamos entender que trabalhar para agradar pessoas vai nos frustrar facilmente, porque eu estou buscando o reconhecimento de alguém que não tem nada para me dar. Um elogio não vai me dar a salvação. A promoção não vai me levar para o caminho que de fato vai me colocar no melhor relacionamento com Deus. Então não adianta eu colocar minha expectativa em homens. É óbvio que fazer com excelência vai fazer com que as pessoas se agradem. E tem um ponto também importante. Eu posso estar agradando a Deus e não estar agradando a homens. E está tudo bem, porque o meu foco principal é agradar a Deus, e não a homens, e não a pessoas, e não estar fazendo, querendo elogios, querendo status, riqueza. Esse é o ponto. Mas quem trabalha de fato para Deus permanece fiel mesmo quando ninguém agradece. Quem faz pensando em Deus permanece fiel mesmo quando ninguém agradece. Por quê? Quando eu entendo que fazer para Deus é a minha prioridade, eu não espero mais o agradecimento de pessoas. Se elas agradecerem, ótimo. Se elas não agradecerem, eu fiz pensando em Deus. Então eu não tenho a expectativa de que alguém vai me agradecer por aquilo que eu fiz. Por quê? Eu sei que Deus está se agradando. E se Ele não estiver se agradando daquilo, de alguma forma Ele vai me falar. Ele vai me punir, Ele vai me colocar no caminho. Então eu faço pensando em agradar a Deus. Para pensar numa mãe que dedica horas cuidando do seu filho. Muitas vezes não recebe agradecimento nenhum, mas ela continua fazendo. Um cristão servindo a sua igreja. Ele pode estar ali, passar desapercebido, mas Deus está vendo o que ele está fazendo. E ele não precisa servir a igreja querendo o agradecimento do pastor ou no pensamento de evoluir dentro da igreja. Ele precisa fazer para Deus. Um profissional pode dar o melhor de si sem receber nenhum elogio e mesmo assim continuar fazendo o seu melhor, independente do que as pessoas falem, se elogiam, se dão obrigado ou não. O empreendedor pode continuar fazendo o seu melhor, mesmo sem ver os resultados, mesmo que as pessoas achem que ele está fazendo errado, e mesmo que o que ele está fazendo traga algum tipo de benefício para as pessoas, se elas não elogiarem, se elas não agradecerem,
precisa continuar fazendo, porque eu estou fazendo para Deus e não para as pessoas. Mateus 6,4 nos ensina o seguinte: então seu pai, que observa em segredo, o recompensará. Deus está vendo tudo o que fazemos, inclusive qual é a intenção do coração. Em muitos casos estamos fazendo para mostrar para as pessoas que estamos fazendo, e isso é agradar pessoas e não é agradar a Deus. Nada do que fazemos para Deus passa desapercebido diante dele. Então, o foco é um só: Deus. Se eu for fazer determinada coisa e pensar em primeiro lugar nisso que eu vou fazer, como é que eu posso fazer para agradar a Deus? Todas as outras pessoas terão benefícios. Inclusive você que está fazendo, eu que estou fazendo. Esse é o ponto. Tudo que eu faço, eu penso se de fato eu estou fazendo para agradar a Ele. É sempre? Não, às vezes a gente está ali no automático e está só fazendo. Está só fazendo. Mas se você tem o hábito de sempre fazer para agradar a Deus, até o automático que você vai fazer já pode estar fazendo agradando a Deus. Porque você se tornou, criou um hábito no automático, já desde as primeiras vezes, você começou fazendo nesse pensamento e o seu automático já vai vir com esse hábito de agradar a Deus. Outro ponto importante que inclusive o versículo fala é: o Senhor lhes dará uma herança como recompensa. Isso está no versículo também. Paulo nos lembra que existe uma recompensa muito maior do que qualquer recompensa terrena. E com toda certeza absoluta, a recompensa do céu é muito maior e muito melhor do que qualquer recompensa na terra. Isso é fato, certo? Os salários acabam, cargos vão passar, o reconhecimento humano é temporário. Porém, Deus prepara recompensas eternas para aqueles que permanecem fiéis. Mas precisamos entender que isso não significa que somos salvos por aquilo que estamos fazendo, pelas obras. Não. Nós somos salvos pela graça de Deus, pelo favor de Deus, certo? Mas que Deus honra a fidelidade, logicamente, daqueles que vivem para a sua glória. Então, não podemos confundir, certo? O que estamos fazendo é para a nossa salvação. Não. Nenhuma obra que possamos fazer vai nos dar o direito da salvação. A salvação é só Deus quem nos dá. Só Ele quem pode nos dar, através da fé que temos em seu Filho Jesus. Então, não ache que eu vou fazer agora para ser salvo. Nunca vai acontecer, certo? Nenhuma pessoa pode fazer, e o que quer que faça pode lhe dar a salvação. Nada que façamos pode nos dar a salvação, pode nos levar à salvação. Então, precisamos separar isso. E não ficar na mente de que eu vou fazer porque agora, se eu fizer... Não, eu preciso fazer porque eu entendo o que Deus já fez por mim. Ele me amou primeiro, então não tem o que eu faça para pagar tudo aquilo que Ele já fez por mim. Ninguém tem a coragem de matar o seu único filho para salvar quem quer que seja. E Deus já fez isso por nós, então precisamos ter isso na mente. Então não tem o que façamos que vai nos salvar, porque Ele matou o seu filho para que possamos ser salvos. Então, não adianta. Agora, Ele recompensa a nossa fidelidade. Então, precisamos fazer as coisas pensando naquilo que Ele já fez por nós. E se entendermos isso, vamos começar a fazer de verdade, com toda excelência. Porque Ele sempre faz as coisas com excelência, com todo ânimo. E, inclusive, sabendo que Ele nos dará uma herança como recompensa. Mas eu não preciso ou nem tenho que estar fazendo isso pensando na herança, pensando na recompensa. Muita gente quer barganhar isso. Então vou fazer porque agora eu tenho uma recompensa e eu vou... Não. Eu preciso ter o coração inclinado, de fato, verdadeiramente, no sentido de fazer com excelência, entendendo o que Ele já fez por mim. E aí todo o jogo muda. E esse é o ponto. Para pensar. Uma pessoa pode trabalhar honestamente durante anos sem enriquecer ou receber o reconhecimento que merece. Independente disso, Deus está vendo aquilo que aquela pessoa está fazendo. Aos olhos humanos, isso pode parecer injusto. Sim, contudo, Deus registra cada ato de integridade e promete recompensar os seus filhos. Deus está vendo tudo. Inclusive se a sua intenção na atitude é de coração ou tentando ter algum tipo de recompensa.
Ele está vendo se é genuíno ou se não. Hebreus 6,10 nos diz o seguinte: pois Deus não é injusto. Ele não se esquecerá de quando vocês trabalharam para ele e de como demonstraram seu amor aos santos, ajudando-os como ainda o fazem. Deus de fato nunca esquece o serviço realizado com sinceridade. Ele está olhando o tempo todo. E por fim, nós precisamos entender: o Senhor a quem nós servimos é Cristo. É o único Senhor a quem servimos. E o próprio versículo fala sobre isso. O Senhor a quem servem é Cristo. E precisamos fazer como se estivéssemos fazendo para Cristo. Paulo conclui lembrando quem é o verdadeiro Senhor do cristão. Acima de qualquer autoridade humana está Jesus Cristo. É o nosso Senhor, o nosso único Senhor. E precisamos começar a entender isso. Então, se tudo que eu faço é pensando em fazer para agradar a Cristo, é como se eu estivesse fazendo para Cristo e tentando agradar a Deus e não a homens, todos se beneficiam disso. Quando entendemos isso, nossa perspectiva muda completamente. O emprego, ele deixa de ser apenas uma fonte de renda e torna-se um campo para glorificar a Deus. O ministério deixa de ser uma obrigação e torna-se um privilégio. E de fato é um privilégio estar servindo a Deus, ajudando pessoas. Seja qual for o ministério, para pensar. Eu estou ajudando a Deus a salvar pessoas. Isso é um privilégio. Inclusive, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu acho que é o momento de começar a pensar de verdade em entregar, fazer um compromisso público e registrar para as pessoas que Jesus é o seu único e fiel Salvador. Porque é um privilégio estar com Jesus ajudando pessoas a serem salvas. Imagina quando você estiver no céu e ver as pessoas que você conseguiu salvar junto com Deus. Porque é Deus quem nos dá essa força para fazermos isso. Então, o ministério para de ser uma obrigação, deixa de ser uma obrigação, um trabalho enfadonho, um trabalho em que eu vou sem vontade. E, de fato, se torna um privilégio. E se tudo que fizermos for pensado de propósito para agradar a Deus, vai se tornar um privilégio, porque Deus utiliza todos os campos para salvar pessoas. Seja no trabalho, seja na família, seja no cuidado dos filhos. Então, de fato, para de ser uma obrigação. As responsabilidades diárias deixam de ser um peso e tornam-se oportunidades de servir ao Senhor. Um exemplo real disso é um empresário cristão que honra a Deus tratando seus funcionários com justiça. Um estudante que honra a Deus estudando com dedicação. Um profissional, ele honra a Deus sendo íntegro, mesmo quando poderia agir de forma desonesta. Tudo isso porque reconhece que o seu verdadeiro Senhor é Cristo. Então, é entender que eu não faço nada para agradar pessoas, mas para agradar a Deus. Quando eu entendo isso, eu começo a agradar pessoas automaticamente. E como eu falei anteriormente, pode existir pessoas que não se agradem daquilo que você está fazendo. Mas o que você está fazendo agrada a Deus? Esse é o primeiro ponto. Se agrada a Deus e não agrada as pessoas, está tudo bem. O que não pode é agradar as pessoas e não agradar a Deus. Isso nunca pode. Mas eu preciso sempre agradar a Deus, mesmo que eu desagrade as pessoas. E está tudo bem. O ideal é sempre agradar a Deus. 1 Coríntios 10:31 nos diz o seguinte: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Ele não diz uma coisa ou outra. Façam tudo para a glória de Deus. Colossenses 3:23 e 24 nos ensina que o valor do nosso trabalho não está apenas no resultado visível, mas na motivação do coração. Deus deseja que façamos tudo com excelência, com alegria e fidelidade, lembrando que estamos servindo a Cristo e não a pessoas. Precisamos entender que quando trabalhamos para homens, buscamos aprovação temporária. Quando trabalhamos para Deus, encontramos propósito eterno. E isso é o que faz com que a gente entenda o jogo da vida.
Se a gente começar a trabalhar para agradar a Deus, o que é que agrada a Deus? Nas minhas atitudes, no que eu estou fazendo, no meu trabalho, na minha casa, me relacionando com pessoas, todo o processo da nossa vida vai mudar. E uma pergunta muito importante que esse versículo pode nos deixar é a seguinte: se Jesus estivesse fisicamente ao seu lado, ao meu lado, observando cada tarefa que estamos fazendo hoje, como é que eu faria essa tarefa? Será que eu fazia algo diferente? Precisamos entender que o cristão maduro aprende a viver todos os dias como se a resposta fosse não, porque já estou fazendo tudo para ele, para a glória dele. Se a sua resposta for sim, tem alguma coisa de errado. Mas o fato é que a resposta precisa ser não. Por que não? Porque eu já estou fazendo para agradar a Deus e para glorificar o nome dele. Esse é o ponto em que a gente precisa entender e começar a mudar diariamente. É uma mudança diária, é uma mudança constante. Precisamos parar para analisar tudo que estamos fazendo e como estamos fazendo e para quem estamos fazendo. E a partir daí a gente vai começar a entender que quando eu faço para Deus, para agradar a Deus, todo mundo ao nosso redor é beneficiado. Paizão, muito obrigado por essa reflexão. Sabemos que somos falhos, somos pecadores e precisamos de Ti todos os dias. Ajuda-nos a entendermos como fazer todas as coisas para agradar somente a Ti. E que tudo aquilo que estamos fazendo que não Te agrada nos mostra para que possamos corrigir a nossa rota o mais rápido possível. Nos ajuda a crescermos, pois precisamos de Ti todos os dias. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Todo domingo tem uma reflexão nova aqui nesse canal, sempre às 10 horas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, é totalmente gratuito. Aproveita para deixar um comentário de qual foi a principal chave que mudou na sua mente sobre essa reflexão e aquilo que você tem aprendido com Deus, aquilo que Deus tem te revelado, deixa nos comentários, pois eu preciso muito continuar aprendendo e crescendo. E só assim nós podemos crescer juntos. Fica com Deus, um forte abraço e te aguardo no próximo domingo às 10 horas. Até lá.